Pois é, como vocês já viram na thumbnail deste vídeo, finalmente eu tive dados, informações no que toca a um dos meus mentores espirituais. Falando de mim, uma pessoa que começou a ter viagens astrais lúcidas, com interações espirituais, seja com espíritos desorientados, seja com espíritos mais evoluídos. Claro que nunca foi de uma maneira muito declarada, até porque fora do corpo nós sabemos que principalmente os mentores espirituais estão às vezes presentes, mas eles estão, ainda que interajam connosco, eles estão num outro grau de sutilização, onde eles conseguem vislumbrar onde estamos, a acessar através de viagem astral, o plano onde estamos. Nós não os vemos porque eles estão então com outra densificação energética, apesar de interagirem. Essa interação ela pode ser por intuição, pode ser de diversas formas. E eu, claro que tenho alguma curiosidade em relação aos mentores que me orientam, assim como eu acredito que a maior parte das pessoas tenham. Só que eu vejo que é uma ideia que precisa de estar dentro de uma harmonia, de um equilíbrio, porque os mentores espirituais, como muitos de vocês já sabem, eles respeitam muito o livre-arbítrio. E isso faz todo o sentido porque é uma trajetória nossa, ainda que ela possa ser orientada por parte de energias mais sutis ou que possa ser desequilibrada e estagnada por energias mais pesadas. Tudo isto é um processo nosso, das nossas escolhas, das nossas decisões. Tudo passa por isso. E nós, consoante sutilizamos a nossa energia, o nosso padrão, ou densificamos, conseguimos captar esses dois lados opostos das forças, vamos dizer assim. Então é normal que em determinadas fases da nossa vida, quando essa sutilização acontece, porque nós também procuramos isso ou porque precisamos mesmo e estamos atentos aos sinais, essa interação com os mentores ela acontece aqui na vida terrena. Claro que também acontece para quem sai do corpo durante a noite ou em estados alterados de consciência e acessa planos espirituais, embora que às vezes não se recorde. Então esta orientação ela acontece muito daquilo que é a nossa predisposição para o assimilar dessas informações, porque acredito que estas presenças, tanto sutis como mais pesadas, elas vão acontecer sempre ao longo da nossa trajetória, porque somos seres espirituais encarnados num corpo físico. Então tudo isto está num padrão normal. O que não é normal é uma busca constante, por exemplo, por esta temática dos mentores, onde essa busca constante pode desvirtuar esse caminho que se quer um caminho próprio, um caminho fluido e não uma ideia que começa a empilhar-se em cima de nós e que começa a pesar, ok? Essa busca constante, que acaba por ser um pouco apego. Portanto, dentro desta harmonia, eu tenho esta curiosidade em relação aos mentores, mas já estive mais interessado nisso. Hoje em dia, vivo a minha vida de uma forma tranquila e não é algo que eu esteja, ou que eu dependa de. E, por eu não depender de, acredito que isso solta a pessoa e que quando chega o momento certo de alguma informação desta magnitude surgir, às vezes pode ser por merecimento ou porque efetivamente isso vai contribuir para a nossa trajetória, lá está, vai contribuir para o nosso padrão, para as nossas decisões. E só assim é que isto faz sentido, pelo menos esta é a minha ideia. Então eu tive uma projeção astral onde oniricamente era um sonho, era uma coisa onírica, eu não estava lúcido, mas de repente eu estou na esplanada de um café e há uma onda muito grande que vem, surge do mar e me cobre completamente. Daí, por alguma incongruência que eu percebi, e eu abri a lucidez. Eu sabia naquele momento que estava fora do corpo. E logo, em instantes repentinos, surge uma folha branca à minha frente. Isto acontece muitas vezes durante a minha trajetória. Viagens astrais onde, por intuição, eu sinto que vai existir uma mensagem, que pode ser através de uma interação espiritual com outros seres, ou pode ser desta forma, através de um objeto que vem trazer essa mensagem. E às vezes é através de perguntas que eu posso realizar. Isto já aconteceu com cartas, fora do corpo, e num espelho também já me aconteceu. Desta vez era uma folha em branco e por intuição eu sabia que podia questionar o que eu quisesse em relação ao plano espiritual mais sutil,
vamos chamar a espiritualidade à luz, e eu comecei, não foi um processo onde eu decidi logo o que é que iria perguntar, porque lá está, não é algo que eu hoje em dia tenha como grande necessidade de saber. Aprendi a equilibrar esses dois polos, aquilo que falámos da espiritualidade extrafísica e aquilo que é a espiritualidade vivida no físico, mas de repente surgiu uma intuição dos mentores. Eu fiz a questão, fora do corpo nós não precisamos de veicular palavras até porque não estamos a servir a um corpo físico, não temos cordas vocais, tudo é psíquico, energético. Então eu decidi perguntar o meu mentor mais principal, qual era a sua origem ou quem era, algo relacionado a isso. Então de repente nessa folha começa a surgir uma silhueta masculina, vamos dizer assim, masculina, e os primeiros trajes que eu comecei a perceber eram indígenas. Portanto, trajes indígenas, uma pena, assim, coisas que remetiam ao índio, o típico índio. E depois isso sutilmente também começou-se a desfazer e a mudar para um traje da Índia. Não indígena, mas sim hindu. Fiquei muito curioso. E também, logo a seguir, e ainda não consegui entender isto, surgiram 3 círculos com faces dentro, fazia lembrar os emojis. E nesses emojis haviam 3 diferentes tipos de estado, vamos dizer, emocional, ou características de expressões em 3 estados. Não sei porque é que isso surgiu, pode ser os 3 estados de consciência ou os 3 estados da mente que existem, principalmente no hinduísmo eles falam disto, uma mente mais agitada, uma mente mais em harmonia, isso existe, não sei se teve a ver com isso, ou uma outra coisa qualquer. Não sei se está a falar das encarnações desse mentor, que foram 3, ou algo remetido à minha trajetória enquanto espírito, encarnando e desencarnando, eu não sei, mas decidi compartilhar aqui com vocês neste vídeo, não por ser algo que eu queira compartilhar por algum tipo de vaidade, ou seja o que for. Eu levo muito a sério a parte espiritual, mas é algo que dentro de uma explicação como eu estou aqui a fazer e dentro da melhor orientação de como é que nos devemos comportar em relação a este tema dos mentores, acredito que é bom compartilhar estas situações e decidi fazê-lo. Então o que é que eu acredito hoje em dia? Estamos sempre a ser acompanhados por estas energias sutis, temos família espiritual, amizades, ligações muito fortes espirituais, que já existiam antes da gente encarnar, inclusive, mas às vezes a pessoa pode começar a querer entrar nesta vibe de sutilização e de espiritualidade no que toca à sua alma, ao seu espírito, e depois as pessoas associam muito aquilo que é a nossa missão de alma, depois falam do nosso propósito, e tudo isto, quando é concebido apenas numa ideia, ou quando começa a não ser uma visão periférica, quando começa a ficar uma visão muito túnel, isto não é uma coisa boa, não é um equilíbrio para a nossa vida. Portanto, eu aprendi ao longo do tempo, primeiramente, a respeitarmos cada momento que está a existir na nossa vida. Existe uma fase onde estamos mais ligados à vida terrena, devemos respeitar essa fase. Existe uma fase em que orientações do plano espiritual mais sutil são necessárias e que vão ser eficazes, vão nos orientar da melhor forma. Também devemos ter o discernimento e criar essa predisposição de assimilar essas informações, mas dentro de um equilíbrio, e nunca não devemos nos achar superiores por conseguirmos algum tipo de interação. Isso não faz de nós superiores, acredito que isso reforça o nosso sentido de responsabilidade e faz-nos olhar para a nossa vida de uma forma muito mais responsável, e isso não é superioridade, isso é, pelo contrário, é fazer-nos ver o quanto somos seres simples e o quanto o nosso propósito é muito mais do que uma existência terrena. Ok, pessoal, foi isto que eu quis trazer em relação a esta interação com informações ligadas a algum mentor espiritual meu,
que eu tenho e que achei muito bom para mim, numa fase em que eu não procurava isso e aconteceu. E que é bom nós sabermos que somos acompanhados constantemente, nunca estamos sozinhos, mas que devemos seguir os nossos passos por nós próprios e fazer o nosso caminho sem esperar que alguém faça as coisas por nós, tá? Muita paz e muita luz e muito obrigado a todos pela vossa atenção. Já sabem, se gostam aqui do canal, subscrevam, façam um like, o gosto, compartilhem, ajudem aqui o canal a chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado.